Mas antes queria falar mais um pouquinho sobre Banco Master e também adicionar a Marília Ribeiro de volta à nossa conversa, porque a Polícia Federal tem mais um mês para entregar ao ministro André Mendonça, o relator do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal, o inquérito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master, do Daniel Vorcaro, pelo Banco de Brasília, o BRB. Em março, o relator prorrogou a investigação por mais 60 dias. Agora, na metade do prazo, os investigadores trouxeram novos elementos que culminaram na prisão do ex-presidente do banco, do DF, aqui do Paulo Henrique Costa, lá na última semana, né, Marília Ribeiro? Então, ainda tem um longo período aí para se ter detalhes ainda mais apurados sobre esse caso do Paulo Henrique Costa com Daniel Vorcaro, que lá na semana passada a gente descobre que a Polícia Federal está investigando aí um esquema de propina para que o Paulo Henrique Costa fizesse tudo que o Daniel Vorcaro precisasse. É isso, Nath. E de acordo com as nossas apurações aqui do Metrópolis, não está descartada aí o pedido de mais um pedido de prorrogação que a Polícia Federal pode fazer ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator da ação do Banco Master dentro do Supremo Tribunal Federal. Como você disse, chegamos aí na metade da última prorrogação. No dia 18 de março, então, o ministro André Mendonça atendeu o pedido feito pela Polícia Federal de prorrogar por mais 60 dias essas investigações que envolvem aí o Banco Master. Na metade desse prazo, nós já tivemos aí a prisão do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele que teve parte ali da presidência do BRB de 2019 a 2025, foi afastado, então, com as investigações da Polícia Federal, ali naquelas fases da Operação Compliance Zero, que já somam aí 4 fases. Em cada uma dessas fases a gente vê mais prisões, mais busca e apreensão, e também tivemos aí o vazamento de mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro. Agora, então, Nath, por que teve essa prorrogação? De acordo com o ministro André Mendonça, há muitas provas que precisam ser analisadas. A apreensão de materiais que acabam sendo feitas através dessas operações, elas embasaram, então, essa prorrogação da investigação da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master. Então, de acordo com as nossas apurações aqui do Metrópolis, existe ainda a possibilidade da Polícia Federal pedir ainda mais prorrogação para o ministro André Mendonça. A gente lembra que a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ela foi autorizada pelo ministro André Mendonça e deve ser referendada pelos outros ministros da Corte já nessa quarta-feira em plenário virtual. Ali eles vão fazer aquela avaliação da decisão do ministro André Mendonça, se Paulo Henrique Costa vai continuar preso ou se ele deve ser liberado, derrubando assim a decisão do ministro André Mendonça. Mas o que tudo indica é que ele deve continuar preso. A gente lembra que ele foi preso aqui em Brasília na última semana, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para poder realizar ali parte do procedimento que é de praxe em relação a essas prisões preventivas, e depois ele foi transferido lá para o complexo penitenciário da Papuda, que fica aqui no Distrito Federal. Então a gente tem essa quarta fase. Temos também ainda, Nath, o andamento aí de uma possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além também do seu cunhado Fabiano Zettel. Tem aí uma construção por parte das defesas dessas duas pessoas que são importantes nessas investigações. Daniel Vorcaro, que foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, mas ele havia sido preso lá na primeira fase. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui, Nath, que completam 5 meses da liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central, que aconteceu lá no dia 18 de novembro do ano passado, de novembro do ano passado, e agora a gente completa 5 meses dessa liquidação do Banco Master. Importante a gente acompanhar todos os capítulos que envolvem essa investigação da Polícia Federal e também acompanhar como se dará, então, essa delação premiada de Daniel Vorcaro e também saber se Paulo Henrique Costa vai continuar preso aqui na Papuda, no Distrito Federal. Nath. Perfeito. Marília que volta daqui a pouquinho com mais assuntos importantes aqui para Brasília. E, Bus, para me despedir de você, é isso, essas delações premiadas são a parte mais aguardada agora, para os próximos dias. Porque num primeiro momento tem Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel querendo o habeas corpus, querendo sair da prisão e esperar ali o julgamento em liberdade. Eles conseguem isso
lá nas primeiras fases da Operação Compliance Zero, mas a partir da terceira ficam presos e não conseguem sair porque a PF consegue comprovar para o STF que eles podem atrapalhar as investigações. E entende-se que eles só conseguem sair, então, o habeas corpus, se fizerem uma delação premiada. Mas aí, na semana passada, mais um elemento muito importante nesse esquema todo é preso, que é o ex-presidente do BRB. Ele também pode fazer uma delação premiada. Então, é uma corrida contra o tempo. E, para além disso, ainda tem o STF querendo discutir as regras da delação premiada daquela ação do PT de 2021, mas que Alexandre de Moraes retoma nesses últimos dias. Então, realmente, a corrida contra o tempo das delações premiadas é das coisas mais interessantes aí que vão surgir desse caso nos próximos dias, né? Como relógio, né, Nath, como a gente diz, porque vai afetar bastante a classe política caso haja algum tipo de delação. E me parece que haverá, sim, novas prorrogações, ou pelo menos uma nova prorrogação em relação ao inquérito, porque semana passada a gente bem mencionou isso, Paulo Henrique Costa é o primeiro elo, vamos dizer assim, direto, talvez com a classe política, porque ele era nomeado, né, por um político, ele estava num cargo por nomeação política, que era o presidente do BRB, coordenado, né, comandado, vamos dizer assim, pelo governo de Brasília. Então, ele era ali, em última instância, funcionário do governador de Brasília na época, Ibanez Rocha. Então, é um elo mais claro e objetivo em relação à classe política e, a depender do que falar, se depor, como vai se posicionar nessa prisão preventiva. Também tem audiência de custódia na quarta-feira, depois do feriado. Então, a gente vai precisar observar como é que vai ser esses próximos dias e essas próximas semanas em relação a esse personagem que foi preso, até porque ele é um elo ali, de fato, mais direto com a política. Então, vai ser importante a gente observar como é que vai ser esses próximos dias, mas me parece que o inquérito, embora esteja avançando, esteja bastante já robusto em questões de apreensões, de materiais apreendidos, ainda vai exigir algum tempo até para fazer essa ramificação para além do mercado financeiro, para além dos agentes do mercado financeiro envolvidos no caso, para além de agentes até que estão investigados ali do próprio Banco Central, mas para o elo político talvez exija mais tempo de inquérito e por isso a PF possa pedir ainda mais um prazo para André Mendonça. A ver, né? Ainda tem até 18 de maio para a PF fazer esse pedido e também, consequentemente, entregar esse relatório. Mas, ao que tudo indica até aqui, é bem possível que haja um pedido de prorrogação e aí vai caber ao ministro André Mendonça prorrogar ou não. O que também impacta, né, Nath? Porque a gente também vai começar a ficar muito próximo do período eleitoral. Isso mesmo. Gabriel Bustos, coordenador de política aqui do Metrópolis.com, que está sempre com a gente às segundas e sextas. Muito obrigada, viu, Bustos? E